O Bolsonaro está apavoradíssimo com a possibilidade do Alexandre de Moraes pegar a Michelle. Mas não dessa forma que vocês estão achando, porque isso o Bolsonaro já está acostumado, ele não liga. Mas pegar criminalmente, porque o Moraes assumiu para si a responsabilidade de investigar aquele caso de Caixa 2 envolvendo Michelle e Mauro Cid. Querem saber se o Bolsonaro sabia desse esquema ou não. Para proteger Michelle, porque Michelle tem medo que ela possa delatá-lo, entre outras coisitas mais, começou a circular que o nome da Michelle pode de fato sair em 2026. Tudo isso para dar uma proteção a Michelle, trazendo e politizando esse caso. Eu vejo que o Moraes, o que ele está querendo mesmo é acabar com qualquer Bolsonaro na política, porque ele também quer pegar os filhos do ex-presidente. Mas você vai colocar nos comentários por que o Bolsonaro está assustado com essa investigação? Porque ele pode cair ou Michelle pode dedá-lo? E mais ainda, Moraes quer extirpar a família Bolsonaro da política? Deixe seu like se você quer que a Michelle seja condenada e se inscreva no canal. Esse caso da Michelle envolve aquela história de Caixa 2, Mauro Cid, saques com dinheiro do cartão corporativo e depois repasses para a Michelle via duas assessoras. Parte desse dinheiro sacado pelo Mauro Cid, distribuído às assessoras de Michelle, era utilizado para pagar contas da Michelle, como manicure e essas coisas mais. Só que uma outra parte ia para um depósito para a assessora, ou uma amiga, melhor dizendo, da Michelle, a Rosimari Cardoso. Essa Rosimari fazia compras com o cartão de crédito dela para a primeira-dama, ou para a ex-primeira-dama. E depois Michelle a reembolsava. A defesa de Michelle não conseguiu, até o momento, trazer uma justificativa plausível para esse caso. Falaram que a Michelle fazia isso porque o Bolsonaro era pão duro, coisas do tipo, mas nada ficou muito esclarecido. Para relembrarem esse caso que nós já comentamos, link aqui no card. E aí, a Polícia Federal solicitou que o Ministério Público abrisse uma investigação, porque eles querem saber se esse caso de rachadinha, Caixa 2 no Palácio do Planalto, operacionalizado por Mauro Cid e assessoras da Michelle e também pela própria Michelle, tinha ciência ou não de Bolsonaro. Eles querem saber se o Bolsonaro sabia do que Michelle fazia com Mauro Cid ou não. Dado o histórico do Bolsonaro, né, de ser o último a saber, eu acho que ele ficou sabendo. Mas talvez tenha demorado um pouco para saber. Na hora que ele chegou, o Mauro Cid já estava depositando na poupança da Michelle Bolsonaro. Enfim, o Alexandre de Moraes pegou para si essa investigação. Ele falou para o Ministério Público, deixa que eu mato na minha careca, porque eu já estou investigando o Mauro Cid por conta de todas aquelas quebras. E nós descobrimos esse caso do Caixa 2 da Michelle Bolsonaro justamente pelas quebras de sigilo do telefone do Mauro Cid. Então Moraes falou o seguinte, eu vou investigar tudo porque eu quero apavorar o Bolsonaro enquanto ele dorme. Porque quando ele acordar à noite e ver uma luz se aproximando, que ele achar que é o trem ou a luz do paraíso, é a minha careca vindo para pegá-lo. E isso deve deixar o Bolsonaro apavoradíssimo. A Bela Megali, colunista do Globo, disse que o maior medo do Bolsonaro após a cassação, porque assim, ele não quer ser cassado, mas ele já dá como certa essa situação da cassação. O maior medo dele é que as investigações da Polícia Federal comecem a chegar até Michelle, porque ela tem muita coisa para acontecer ou para ser investigada. Então depois que Bolsonaro for cassado, ele teme que ela acabe sendo investigada. Ela ainda não está, mas é possível que sim, ela tem tudo para ser. Ele está muito irritado, pessoal, também o Bolsonaro ele tem despertado, falado isso para os seus correligionários, com a possibilidade de Michelle prestar depoimentos. Isso pode acontecer. E ela pode prestar depoimento tanto nesse caso do Caixa 2, como também no caso das joias. A Michelle também está envolvida no caso das joias. Esses dois casos, tanto do Caixa 2 como o caso das joias, deram uma abafada, deram uma sumida, até porque o próprio Bolsonaro ele submergiu. De vez em quando ele vem e fala umas bobagens, deixa os aliados dele fulos da vida, link aqui no card, como nós já falamos, né, porque o PL está irritado com o Bolsonaro, você tem que entender essa história. Mas ele deu uma submergida e outros assuntos mais importantes, mais de maior relevância, como os casos do Arthur Lira, o próprio Bolsonaro, as investigações contra ele e até mesmo a cassação dele, acabaram dominando o noticiário. Mas o caso das joias e do Caixa 2 ainda persistem, até porque a Michelle não está sendo investigada no caso das joias ainda. Isso é muito importante. A Michelle, ela não prestou depoimento porque essa investigação que está sendo feita sobre o caso das joias envolve peculato, tá? Se o Bolsonaro ele quis surrupiar ou não.
O Josias de Souza, colunista do UOL, disse que, já faz um certo tempo, até se eu recuperar a história, eu vou colocar o link aqui no card para vocês. Disse que os investigadores já têm caracterizado o peculato. Ponto. Essa investigação, no caso das joias, está chegando ao fim. E ela não inclui Michele. Mas uma nova investigação vai ser aberta. Porque as pessoas querem saber o motivo de Bolsonaro ter recebido joias tão caras vindas do governo saudita. Ah, essas joias não eram tão caras como foram ventiladas, como eram apontadas anteriormente. Concordo perfeitamente. O valor era menor. Mas qual foi a motivação? O príncipe queria dar um pega na Michele, como a Janaína Pascoal insinuou? Ou existem outras coisas, como por exemplo, corrupção para a venda da Petrobras? A gente não sabe. Ainda tem muita dúvida, porque o valor desses presentes extrapola muito a média que é dada nessas situações diplomáticas. Então, nesse caso, para avaliar por que as joias foram dadas a Bolsonaro, Michele pode prestar depoimento. Dias ou quase horas após a notícia que foi dada pela revista Veja, que há uma preocupação do Bolsonaro, ou melhor, que há essa unificação, não unificação, mas essa investigação do Alexandre de Moraes no caso do Caixa 2, saiu no UOL, ou no Globo, o Lauro Jardim, falando que o Bolsonaro agora ele já cedeu e começa a considerar a possibilidade de Michele sair como candidato em 2026. Ele sempre foi muito refratário a essa situação. Sempre falando, não vai, não quero, não tá pronta. Eu vejo que Michele é a grande herdeira do Bolsonaro de fato, porque ela consegue atrelar ou reunir tanto o discurso religioso quanto o discurso político. E o bolsonarismo é um movimento político e religioso. Tá? É a mesma coisa, certo? Então, não são movimentos diferentes, como nós já explicamos, link aqui no card. Então, quando ele começa a falar que a Michele pode sair como senadora, né, ventilar essa possibilidade, e a própria Michele também ventila, eu vejo que é uma proteção. Eles querem dar um ar, imputar nesse caso, ou nessa decisão do Alexandre de Moraes, uma perseguição jurídica a Michele Bolsonaro. Olha, vai sair como candidato, o Moraes quer investigar, porque ele quer barrar que ela possa sair, já que ela é uma candidata bastante importante ou relevante. Por isso, o Bolsonaro precisa da Michele e ele quer protegê-la não por conta do matrimônio, porque ele não tá nem aí para isso. O objetivo de Bolsonaro são dois. O primeiro é que Michele é o seu principal ativo. É a Michele. Quem está no PL hoje, quem mantém Bolsonaro no PL é a Michele. E vocês sabem que o PL custeia os custos jurídicos do Bolsonaro. Sem os custos do PL, sem os custos custeados pelo PL, ele não consegue pagar os advogados. Porque as indenizações dele são milionárias. E por mais que ele receba PIX, não vai chegar no valor de 3 milhões que ele precisa pagar. Por que 3 milhões? Multa com o Estado de São Paulo é 1 milhão. Por conta da não utilização de máscaras. E depois o Bolsonaro tem o valor das indenizações que deve extrapolar ali 2 milhões, pelo que a CNN Brasil nos informou. Então ele precisa da Michele para continuar recebendo o dinheiro do PL. Se ele romper com a Michele, ou se ela ficar impossibilitada de disputar, o que acontece? E ele também tem que proteger Michele para não levar uma dedada da Michele, porque a Michele pode dedurá-lo. A gente não sabe o que Michele sabe sobre o Bolsonaro. Nós especulamos que ela sabe muita coisa, mas tem algo que é concreto que Michele sabe e ainda não foi explicado. Os 89 mil reais depositados na conta dela. Por que o Fabrício Queiroz depositou esse dinheiro na conta da Michele, sendo que o Bolsonaro falou que esse foi um empréstimo concedido por ele, Bolsonaro? O valor não deveria ter sido depositado na conta do Bolsonaro? Por que foi para a conta da Michele? Então, ela sabe de coisa que pode incriminar o Bolsonaro. O Moraes, aparentemente, ele está querendo liquidar, exterminar os Bolsonaros da política. Pegando Michele, caçando o Bolsonaro e também os 3 filhos do Bolsonaro. Porque como nós já falamos, mais detalhes, link aqui no card, depois dessa cassação do Bolsonaro, 2 outros inquéritos devem ser julgados até o final de novembro. Porque em novembro vai mudar o corregedor eleitoral, que é o Benedito Gonçalves, agora vai ser o Raul Araújo, que é um bolsonarista. O Benedito Gonçalves é mais alinhado ao Alexandre de Moraes. Então o que eles querem fazer? Eles querem colocar essas 2 ações para votação para julgamento. Não vai mudar absolutamente nada do tempo de cassação do Bolsonaro. Mas a ação sobre notícias falsas também pode pegar os 3 filhos do Bolsonaro e outros bolsonaristas mais. Então,
pode ser aberto aí o caminho para a cassação política do Flávio, do Carlos e também do Eduardo. Com o Bolsonaro cassado e os 3 filhos, faltaria apenas Michele, que Bolsonaro pode também pegá-la e tirá-la da política. É isso que vai acontecer? Pode ser demais, né? Isso pode ser visto como uma perseguição, mas é um cenário possível e que pode eventualmente acontecer sim. É o que está sendo desenhado.